Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta porque eu quero trazer uma palavra, tá aqui a minha Bíblia. E a partir dessa palavra eu quero trazer algumas reflexões, algumas coisas que eu quero dividir com vocês, que particularmente tem me incomodado bastante. Particularmente hoje, né? Eu acordei pensando muito nisso, muito focada nisso. E eu vim aqui no canal dividir com vocês, porque como eu sempre falo, pode ser que faça sentido na vida de outras pessoas também, que estão aí do outro lado, que acrescente na vida de outras pessoas, como graças a Deus, os vídeos, as palavras que Deus tem me usado aqui no canal, tem falado com pessoas aqui no canal e eu fico muito grata a Deus por isso. É claro que eu entendo que antes de falar com qualquer pessoa, falou primeiramente comigo, né? Mas de saber que isso está se estendendo para outras pessoas me deixa muito feliz. E hoje o texto que eu vou usar aqui de base, está aqui a minha Bíblia. Eu vou usar Isaías 53, eu vou ler apenas 3 versículos só e vou colocar referência aqui embaixo para depois, se você quiser ler com mais calma. Então, aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa palavra tem falado muito assim no meu coração, sabe? Porque aqui o profeta Isaías, ele foi revelado acerca de Jesus, né? Acerca de Jesus que viria para remir os nossos pecados, para passar por essa terra e para fazer a obra que ele tinha que fazer e morrer por nós e abrir caminho, né? Devolver para nós a comunhão até o Pai de novo, né? E aqui Isaías pega e fala que Jesus, né? Ele traz a revelação pelo Espírito de que Jesus, ele era um homem que veio de uma terra seca, né? Jesus veio de Nazaré, uma cidade que as pessoas faziam pouco caso. Tem até uma passagem bíblica que se pergunta, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade desprezada, era uma cidade que as pessoas não viam nada em Nazaré. E Jesus veio justamente de lá. E Isaías vem dizer que Jesus ele veio de uma terra seca e ele não tinha parecer e ele não tinha formosura, ou seja, ele não era um homem bonito, ele não era um homem aparente, como a Bíblia fala de Saul, né? Que Saul era um homem bonito, era o homem mais alto, era o homem mais aprazível ali daquela época, daquela cidade. Então, Jesus não tinha nada disso, além de vir de um lugar desprezado, ele também não tinha parecer, não tinha formosura, tinha a aparência de uma pessoa sofrida, experimentada nos trabalhos, como está falando aqui nesse texto. E a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Lá em João 14, no versículo 6, fala isso, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E o que isso tem a ver com tudo que eu quero falar aqui nesse vídeo? Que eu estava até conversando hoje sobre isso. É que, às vezes, a impressão que eu tenho, eu não posso nem dizer que isso seja uma impressão, é um fato, né? A verdade é que o fato é que a mentira, ela quase sempre é muito mais bonita do que a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ele foi desprezado pelos homens. Ele foi abandonado pelos homens. Ele foi excluído pelos homens. Por quê? Porque ele veio de um lugar, uma terra seca, e ele não tinha parecer nem formosura. A Bíblia fala aqui que ele era aquele de quem os homens escondiam o rosto e que olhando para ele a gente não desejava, não era aquela pessoa que você desejasse. E trazendo isso para os nossos dias, para os dias que a gente está vivendo hoje, a gente nunca viveu, talvez, a gente já vivia isso muito antigamente, mas muitas coisas, é como eu falo, né? Muitas coisas elas se acentuaram com o advento da internet. Muitas coisas já existiam, não tem nada novo debaixo do sol, a vaidade, a arrogância, a soberba,
tudo isso já existiu, mas com o advento da internet, tudo isso se potencializou, como na época da pandemia, né? Na época da pandemia já se existia muitos problemas sociais, mas na época da pandemia tudo isso se potencializou por conta da pandemia. É a mesma coisa, esses problemas que eu tô falando aqui, eles já existiam, mas com a internet, rede social, tudo isso piorou, sabe? Então, é um fato de, é um fato de que hoje em dia é um fato que, assim como Jesus é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele foi desprezado, ele foi humilhado e ele foi morto, né? Ele foi crucificado. Isso não é diferente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, a gente está vivendo um tempo de tanta superficialidade que a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas prefere ser enganada porque a mentira ela é mais bonita do que a verdade. Como está falando aqui nesse texto, né? Jesus é a verdade, mas ele não era bonito, ele não era desejável, ele não era aparente, ele não tinha parecer nem formosura, que é o que a gente tanto valoriza, né? A gente valoriza a beleza estética, a gente valoriza a beleza na fala, a gente valoriza a beleza no gesto, a gente valoriza a beleza na aparência, a gente valoriza a beleza numa foto, e a gente esquece que tudo isso, toda essa aparência de beleza pode ser disfarçada por uma mentira. Só que pra gente é muito mais fácil se agarrar a uma mentira bonita do que viver uma verdade que é feia, né? O ser humano tem essa inclinação para querer buscar sempre aquilo que agrada aos seus olhos e não aquilo que vai fazer bem, né? A gente tem essa coisa de querer que os nossos olhos sejam agradados, mesmo que aquilo não nos faça bem. E aqui nesse texto está mostrando isso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o que nos leva a Deus, só que ele não era bonito. Ele não tinha aparência como Saul tinha, então por isso ele foi desprezado. Trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes a gente se agarra a uma mentira, mesmo sabendo, tendo dimensão de que aquilo é uma mentira, simplesmente por ser bonito, simplesmente por aquilo ter aparência, simplesmente por aquilo ter status, simplesmente por aquilo soar melhor do que aquela outra coisa que é a verdade, que é o que vai nos fazer bem, que é que vai nos levar para um caminho de verdade bom, mas a gente se agarra a uma mentira porque ela é bonita e deixa a verdade de lado porque ela não é tão bonita quanto a mentira, né? E a gente está cercado disso em todo lugar, né? Você vai para uma rede social, por exemplo, a gente está vendo pessoas lindas, maravilhosas, tirando fotos maravilhosas, mostrando relacionamentos maravilhosos, mostrando viagens maravilhosas, e as pessoas que olham aquilo ali abrem mão da sua realidade porque acham que a sua realidade não é tão bonita quanto aquela tá vendo ali naquela foto, mesmo que aquilo ali seja uma mentira. Então, a impressão que eu tenho é que a gente gosta de ser enganado, é que a gente gosta que as pessoas mintam pra gente porque a gente quer fugir da nossa verdade, que pode ser que não seja tão bonita quanto aquela ali que a gente está vendo. Por que pessoas que mostram uma vida perfeita, pessoas que mostram luxo, que mostram a prosperidade material, que mostram ter, que mostram o parecer, que era o que Jesus não tinha. Jesus não parecia, mas ele era. E hoje em dia a gente está valorizando o que parece. Não importa se a pessoa é, mas se ela parecer já tá bom. E ali a pessoa ela começa a encher os olhos das pessoas com coisas da vida dela que de repente nem é verdade. Às vezes ela pode estar mostrando um carro ali que nem é dela. Às vezes ela pode estar mostrando uma casa também que nem é dela. Mas as pessoas estão ali seguindo porque acham que aquela realidade, que pode ser uma realidade fake, uma realidade de mentira, é muito melhor do que a sua, que não é tão bonita assim. Então, talvez a reflexão que eu quero falar aqui hoje é que do que adianta a gente estar cercado de coisas muito bonitas, mas que não são reais, mas que não existem de verdade. É muito melhor você viver dentro da sua realidade, que pode ser que não seja tão bonita como aquela que você está vendo na vida do outro, mas é a sua realidade, é o que você tem, é o que você pode desfrutar, porque como eu sempre falo aqui no canal, a nossa vida ela é uma só. E não faz sentido passar por ela vivendo na mentira bonita dos outros e esquecendo da nossa própria realidade. Gente, eu não sei se esse conteúdo fez sentido para vocês, se deu para entender o que eu quis dizer nesse vídeo, mas se alguma coisa que te acrescentou, te abençoou,
por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço ninguém para se inscrever aqui no canal, eu não peço ninguém para dar like aqui no canal, mas se o vídeo te acrescentar, por favor, compartilha com mais alguém, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!